As chamas subiam rápido, engolindo as paredes de taipa. Lá dentro, seu Gervásio, cego há 20 anos, tentava se arrastar para a porta, mas os soldados a haviam trancado por fora. O capitão Alípio assistia com um sorriso. Naquela tarde, o velho cego não sabia que estava pagando por um crime que nunca cometeu. Mas, antes que as brasas apagassem, uma fumaça preta ia subir ao céu e chamar a atenção de quem ninguém esperava. E, num galope furioso, um homem de rifle em punho chegaria para cobrar um preço que nem o capitão podia imaginar. O que esse homem faria com o militar ia marcar o sertão para sempre. Era o ano de 1933, num canto esquecido de Alagoas, na divisa com Pernambuco. Uma terra que o sol castigava sem piedade, onde a caatinga crescia retorcida como dedos de um gigante enterrado. A poeira vermelha cobria tudo, as casas de taipa, as cercas de aroeira, o couro dos animais. Ali, o povo vivia como podia, com medo de dois males, a seca e a volante. Numa vila chamada Caiçara, de umas 50 casas, morava seu Gervásio. Cego, desde os 40 anos, quando uma febre mal cuidada comeu sua visão, ele vivia sozinho num casebre de 2 águas, nos fundos de um quintal, onde criava umas galinhas e cuidava de um pé de jaca e 3 de laranja. Ele conhecia cada palmo daquele terreiro pelo tato e pelo cheiro. As vizinhas, como Dona Mercedes a parteira, deixavam comida na porta. De vez em quando, um viajante pedia água e ele oferecia o pote com a mão trêmula, apontando na direção errada, mas com um sorriso no rosto encarquilhado. Não era coiteiro. Nunca tinha visto um cangaceiro na vida. Sequer sabia direito o que era o cangaço, além das histórias que ouvia na calçada da igreja. Mas isso não importava para o capitão Alípio Dantas. O capitão Alípio era um homem magro, de bigode fino e olhos de gavião. Comandava a volante número 7, destacada para limpar a região de qualquer apoio ao bando de Lampião e Corisco. Tinha fama de cruel, mas não de burro. Sabia que a volante vivia de achados e denúncias, e que muitas vezes a denúncia vinha de uma briga de vizinho, de uma inveja antiga, de um pedaço de terra disputado. Ele não ligava. Para ele a suspeita já era a prova, o fogo era a sentença. Naquela semana, o capitão estava de pavio curto. 3 dias antes, tinha perdido 2 soldados numa emboscada perto de Piranhas. O bando de Corisco sumira no mato, e ele não conseguira pegar nenhum coiteiro para torturar. A volante estava com fome de vingança. Foi quando um homem magro, de chapéu quebrado e olhar enviesado, se aproximou do acampamento. Seu Deodato, um vizinho de seu Gervásio. Deodato queria as laranjeiras do velho. Já tinha tentado comprar, mas o cego não vendia. É o único prazer que me resta, dizia ele, sentindo a casca da fruta com os dedos. Deodato não gostou. Na noite anterior, tinha visto 2 homens montados passarem perto da casa do cego. Eram viajantes? Eram cangaceiros? Ele não sabia. Mas sabia que aquilo era chance. Capitão, disse Deodato, tirando o chapéu, o velho Gervásio, lá do fim da vereda, tá dando agasalho a cangaceiro. Eu mesmo vi, de meus olhos, 2 homens armados entrando na casa dele anteontem. O capitão Alípio cuspiu no chão. Cego? Cego. Sim, senhor. Mas cego não precisa de olho para esconder gente. O capitão não investigou. Não mandou ninguém conferir. Naquela mesma tarde, reuniu 6 soldados e foi para a casa de seu Gervásio. Levavam latas de querosene e uma caixa de fósforos. O velho estava na porta, sentado num banquinho de 3 pernas, catando feijão numa cuia. Ouviu o tropel, o tinido das esporas. Quem é? Perguntou, erguendo a cabeça. Ninguém respondeu. Os soldados cercaram a casa. O capitão desceu do cavalo, foi até a porta e disse frio: Você vai pagar por abrigar cangaceiros, seu velho. Vou queimar essa tapera com você dentro.
Seu Gervásio levantou as mãos trêmulas. Pelo amor de Deus, seu moço, eu sou cego, não abrigo ninguém, nunca vi cangaceiro na vida. Mentira, disse o capitão. Joguem o querosene. Os soldados rodearam a casa, encharcando as paredes de taipa. O cheiro forte invadiu o nariz do velho, que começou a chorar. Deus vai ver isso, ele murmurou. O capitão riu. Deus está longe daqui, velho. E então riscou o fósforo. As chamas subiram rápido, lambendo a palha do telhado. Seu Gervásio tentou se levantar, mas a perna não obedeceu. Arrastou-se para a porta, mas ela estava trancada por fora. Um dos soldados havia passado a tramela. Ele tossiu, a fumaça enchendo os pulmões. Bateu na madeira com os punhos, mas o som se perdeu no crepitar do fogo. Do lado de fora, o capitão assistia, de braços cruzados. Os soldados riam, fazendo piadas. Tá dançando o forró do capeta, disse um. Outro imitou o gemido do velho. Ninguém viu a fumaça preta subir, grossa, visível a léguas. Ninguém notou que o vento levava o cheiro de queimado para o lado da serra. Mas, a 3 quilômetros dali, um grupo de homens parou no meio da caatinga. Zé Baiano, um cangaceiro de confiança de Corisco, ergueu a mão. Tá vendo aquilo, chefe? Aquela fumaça é perto da casa do velho cego. Corisco, montado num alazão, apertou os olhos. Que velho cego? Aquele que me deu água mês passado. Mora sozinho. Não tem nada com a guerra, não. Corisco sentiu um aperto no peito. Não era homem de hesitar. Virou o cavalo e gritou. Vamos! Rápido! O galope começou e a poeira subiu como uma nuvem de presságio. Engagement bait. Se você fosse Zé Baiano e visse aquela fumaça, teria coragem de contar ao chefe que era a casa do velho? Ou deixava pra lá, com medo de se meter? Comenta aí que eu quero saber. Engagement bait. Esse detalhe. A água que Zé Baiano bebeu parece pequeno agora, mas vai voltar no fim desse causo. Guarda ele aí na memória. Corisco e seus homens galopavam como se o vento fosse inimigo. A fumaça preta já não era mais um ponto distante. Crescia, engrossava, subindo em colunas que pareciam dedos acusando o céu. Zé Baiano ia na frente, o coração batendo na boca do estômago. Ele conhecia aquela casa. Conhecia o velho. Sabia que seu Gervásio não era coiteiro. Nunca tinha sido. Mas o que ele não sabia, e que só viria à tona minutos depois, era que o velho cego tinha um segredo enterrado no quintal, um segredo que ligava aquela terra ao próprio Corisco. Mas isso você só vai entender quando chegarmos no fim desse causo. O grupo parou numa elevação, atrás de uma cerca de aroeira. Corisco ergueu a mão, e os cavalos bufaram, cansados. Dali, dava para ver o casebre em chamas. O telhado de palha já tinha desabado, e as paredes de taipa rachavam com o calor, soltando estilhaços vermelhos. Em volta, meia dúzia de soldados da volante, em pé, rindo, batendo palma. Um deles imitava o velho se arrastando, outro chutava uma lata vazia. O capitão Alípio estava montado, de braços cruzados, olhando as cinzas como quem admira uma obra. Corisco não disse nada. A mão dele foi para o rifle, devagar, como quem acaricia um bicho. Os homens olharam uns para os outros. Conheciam aquele silêncio. Era o silêncio antes da trovoada. Zé Baiano se aproximou. Chefe, acho que o velho... Não terminou. Corisco cortou. Eu sei. Ele desceu do cavalo sem fazer barulho. Os olhos, 2 carvões acesos, não desgrudavam do capitão. Aí, meus amigos, o sertão pareceu encolher. Até as cigarras pararam de cantar. Corisco fez um sinal com a mão. 2 homens foram pela direita, 2 pela esquerda. Ele e Zé Baiano foram pelo centro, rastejando entre o mato seco. O plano era simples, cercar antes que os soldados montassem. E deu certo.
Quando o capitão Alípio virou o cavalo para ir embora, deu de cara com a ponta do rifle de Corisco, a menos de 5 metros. Boa tarde, capitão, disse Corisco, com uma calma que gelava o sangue. O capitão empalideceu. A mão foi para o revólver, mas ele sabia que não dava tempo. Os soldados olharam em volta e viram os outros cangaceiros, rifles apontados. Um deles largou o fuzil no chão. Outro levantou as mãos. "O que é isso, seu moço?" gaguejou o capitão. "Tô fazendo meu trabalho." Corisco cuspiu no chão. Trabalho? Queimar um velho cego dentro de casa? Que trabalho é esse, capitão? O militar tentou se explicar. Ele abrigava cangaceiro. Denúncia certa. Denúncia de quem? De um vizinho. Corisco riu, mas o riso não tinha alegria. Vizinho. E o senhor não investigou? Não perguntou? Não viu que o homem é cego? O capitão não respondeu. Olhou para o lado, viu os soldados desarmados, o chão queimado, os restos do casebre fumegando. E viu, no meio das cinzas, um pedaço de osso. Um osso humano. O estômago embrulhou. Nesse instante, Corisco fez uma coisa que ninguém esperava. Ele abaixou o rifle, virou as costas e caminhou até as cinzas. Os homens se entreolharam. Zé Baiano ia falar, mas Corisco ergueu a mão. Ajoelhou-se no meio dos restos, remexeu com a ponta do dedo, achou um pedaço de pano queimado, um rosário de madeira e, debaixo de uma telha caída, um objeto de metal, uma medalha de São Jorge, amassada pelo fogo, mas ainda reconhecível. Corisco pegou a medalha, olhou para ela, e, pela primeira vez em muitos anos, os olhos dele se encheram de água. Ele não chorou. Homem do cangaço não chora, mas a voz saiu rouca. Eu conhecia esse velho. Zé Baiano se aproximou. Chefe, Corisco fechou a mão sobre a medalha. Há 20 anos, quando eu era menino, meu pai morreu de sede na seca de 13. Minha mãe ficou sozinha, doente. Quem deu de comer a ela? Quem deu água? Esse velho. Seu Gervásio. Ele já era cego, mas ia de porta em porta pedindo esmola para levar para minha mãe. Eu nunca esqueci. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que chumbo. O capitão Alípio ouviu aquilo e sentiu o chão sumir. Tentou argumentar. Eu não sabia, seu moço. Não tinha como saber. Corisco se levantou, a medalha apertada na mão. Não sabia? O senhor não sabia de nada. Mas sabia que o homem era cego. Sabia que ele estava trancado. Sabia que o fogo ia matar. E fez mesmo assim. Ele caminhou até o capitão, passo firme. Os soldados tremiam. Um deles caiu de joelhos pedindo perdão. Corisco nem olhou. Vocês vão pagar. Cada um vai pagar do seu jeito. Mas o senhor, capitão, o senhor vai pagar em dobro. Ele levantou o bacamarte. O que fez depois ninguém ali esperava. Antes da gente ver o que Corisco fez com o capitão, se o caos tá te segurando até aqui, clica no inscrever agora. Canal novo, cada inscrito ajuda a levar essas histórias para mais gente. Comenta aí, o que você faria no lugar do Corisco? Perdoava ou cobrava? Agora volta pro sertão, que o capitão já tá com as pernas bambas e o fogo vai ter um gosto diferente. Corisco não atirou. Em vez disso, ordenou que os soldados fossem amarrados uns aos outros, formando uma fila. Depois, mandou que cavassem uma cova rasa para seu Gervásio. Os soldados cavaram com as mãos, sem ferramentas, as unhas sangrando. O capitão foi amarrado a uma árvore, uma otícica seca, que parecia uma cruz torta. Enquanto os homens cavavam, Zé Baiano se aproximou de Corisco. Chefe, o que a gente faz com eles? Corisco olhou para o céu. O sol já descia, avermelhando a caatinga. Eles vão ficar aqui, amarrados, até alguém passar. Mas o capitão... Ele parou. O capitão vai sentir na pele o que o velho sentiu. Mandou buscar palha seca, gravetos, folhas. Formou um círculo em volta da oticica,
a uns 2 metros de distância do capitão. O militar começou a tremer. Pelo amor de Deus, não! Corisco não respondeu. Pegou o fósforo, riscou na perna da calça. A chama dançou na ponta dos dedos. Retention CALLBACK. Lembra daquela medalha de São Jorge? Pois é. Ela ainda está na mão de Corisco. E o que ele vai fazer com ela depois do fogo ninguém imagina. Mas isso é pro final do causo. Mona barra retention CALLBACK. Capitão, disse Corisco, a voz baixa, o senhor vai aprender o que é arder sem morrer. Vai sentir o calor chegar devagar, a fumaça entrar no peito, a pele começar a estalar. Vai chamar por Deus, por sua mãe, pelo diabo. Mas ninguém vai responder. Porque, como o senhor mesmo disse, Deus está longe daqui. Solta o fogo. O fósforo tocou a palha. As chamas subiram num instante, formando um círculo de fogo em volta do capitão. O calor bateu no rosto dele. E ele gritou. Um grito que ecoou pela caatinga, misturado ao estalo da madeira seca. Os soldados, amarrados no chão, viram tudo. Choravam, rezavam. Um deles desmaiou. Mas Corisco não ficou para ver o fim. Virou as costas, montou no cavalo. Zé Baiano e os outros montaram também. Antes de partir, Corisco ainda olhou para trás, para as cinzas do casebre, para a cova onde os soldados haviam enterrado os restos de seu Gervásio. Ele tirou a medalha do bolso, beijou-a e a jogou dentro da cova. Descanse, velho. A conta tá paga. O bando partiu a galope, deixando para trás o fogo, os gritos, e um capitão que, em poucos minutos, saberia exatamente o que era queimar vivo. O sertão engoliu a poeira dos cavalos e o silêncio voltou, um silêncio diferente carregado de justiça e de morte. Engagement Bait. Quem já ouviu história de vingança parecida dos avós, deixa um fogo nos comentários. Essa justiça de Corisco foi certeira ou passou do ponto? Engagement Bait. O capitão Alípio Dantas nunca mais seria o mesmo depois daquela tarde, e não era só pelo fogo. O círculo de palha queimava em volta da Oticica, mas as chamas não alcançavam o capitão ainda. O calor, porém, já chegava, ondulando o ar, torrando a pele do rosto. Alípio gritava, esperneava, amaldiçoava. Os soldados, amarrados no chão a uns 10 metros, viam tudo com os olhos arregalados. Um deles, o mais novo, chamado Chico, começou a rezar em voz alta, Ave Maria, cheia de graça. Os outros acompanhavam, num murmúrio que se misturava ao crepitar do fogo. Corisco não tinha ido embora. Ele parou o cavalo a uns 100 metros num alto, de onde dava para ver a cena inteira. Zé Baiano ao lado, os outros homens espalhados. Chefe, a gente vai ficar aqui vendo? Perguntou Zé Baiano, coçando a barba. Corisco não respondeu de imediato. Tirou o chapéu, passou a mão na testa suada. Vou esperar o fogo baixar um pouco. Depois a gente volta. Volta para quê? O capitão já tá pagando. Corisco olhou para ele com um brilho nos olhos que Zé Baiano conhecia bem. Era o brilho de quem ainda não terminou o serviço. Volta para apagar o fogo antes que ele morra. Quero ele vivo. Quero que ele conte o que viu. Zé Baiano engoliu seco. O senhor vai soltar ele? Não. Vou levar ele pro povoado. Quero que todo mundo veja o que acontece com quem queima inocente. O fogo, entretanto, não esperava. As chamas lambiam as botas do capitão, que urrava como um boi no matadouro. A fumaça subia, preta, oleosa. O cheiro de couro queimado se espalhou. Corisco franziu o nariz, deu meia volta no cavalo. Vamos! Rápido! Os homens desceram o barranco a galope, chegando de volta ao círculo de fogo. Corisco saltou do cavalo, antes mesmo de parar. Pegou um cobertor de lã que estava no bornal de um dos homens, molhou num pote de água que os soldados carregavam, e avançou para o fogo. Com o cobertor bateu nas chamas, abrindo caminho. Os outros fizeram o mesmo com ramos de árvore.
Em minutos, o círculo estava apagado, só cinzas e fumaça. O capitão estava caído, as botas carbonizadas, a calça queimada até os joelhos. A pele das pernas, vermelha e cheia de bolhas, tremia. Ele respirava com dificuldade, os olhos vidrados. Corisco se ajoelhou ao lado dele, pegou seu queixo com a mão. Tá vivo, capitão. Por pouco. Alípio gemeu. M me mata logo. Não. Você vai viver. Vai viver para contar. Para todo sabido que quiser ser volante e saber que Corisco não perdoa. Que queimar cego é covardia, e covardia se paga com fogo. Corisco mandou os soldados soltarem uns aos outros. Eles obedeceram sem questionar, as mãos trêmulas. Depois, ordenou que fizessem uma maca com galhos e couro para carregar o capitão. Levem ele para o Caiçara, deixem na praça. E digam a todo mundo que foi Corisco quem mandou. Se alguém perguntar, digam que o velho Gervásio era meu amigo. Os soldados não hesitaram. Pegaram o capitão, que gemia baixinho, e seguiram pela vereda, cabisbaixos. O sol já se punha, pintando o céu de laranja e sangue. Corisco ficou parado, olhando a casa em cinzas. Zé Baiano se aproximou, com a medalha de São Jorge na mão. O senhor deixou cair na cova, mas eu peguei de volta. Pensei que o senhor quisesse guardar. Corisco pegou a medalha, amassada, preta de fuligem. Olhou para ela por um longo tempo. Depois, guardou no bolso da camisa, perto do peito. Vamos, ainda temos o que fazer. Antes de montar, ele ainda olhou para o chão queimado onde os ossos do velho estavam enterrados. Adeus, seu Gervásio. O senhor me deu de comer quando eu era menino. Eu não esqueci. O bando partiu. A noite caiu e a caatinga se encheu de sons. Grilos, corujas, o vento nas folhas secas. No Caiçara, os soldados chegaram com o capitão Alípio, estendido numa maca, as pernas enfaixadas com panos sujos. O povo saiu das casas, assustado. Dona Mercês, a parteira, correu para vereador. Meu Deus, o que foi isso? Chico, o soldado mais novo, contou. Foi Corisco. O capitão queimou a casa do velho cego. Aí Corisco veio, amarrou o capitão numa árvore, botou fogo em volta. O povo se entreolhou. Alguns balançaram a cabeça, outros cuspiram no chão. Mereceu, disse um velho. Queimar cego é coisa do demo. No dia seguinte, a notícia se espalhou. Pelos povoados, pelas fazendas, pelos acampamentos de volante. O capitão Alípio Dantas, que antes metia medo, agora era um aleijado, as pernas cobertas de cicatrizes, andando com 2 bengalas. Nunca mais montou a cavalo. Nunca mais comandou ninguém. Virou motivo de piada e de lição. Quanto a Corisco, ele sumiu no sertão, como sempre fazia. Mas, antes de ir, passou na casa de Dona Mercês. Entregou a medalha de São Jorge a ela. A senhora conhecia seu Gervásio. Ele me deu comida quando eu era menino. Quero que a senhora guarde isso. E, se um dia alguém perguntar, diga que o cangaço também tem coração. Dona Mercês segurou a medalha, os olhos marejados. Deus te abençoe, meu filho. Engagement bait. Antes do final, me conta, você acha que Corisco foi justo ou passou do ponto? Deixa tua opinião aí nos comentários. Engagement bait. Corisco montou no cavalo, olhou para o horizonte. O sol nascia, vermelho quente. Mais um dia no sertão. Mais uma história para contar. Ele tocou o animal com as esporas, e o bando sumiu na poeira, deixando para trás o Caiçara, o capitão aleijado, e a memória de um velho cego que, sem querer, mudou o rumo de uma guerra. Dizem que, até hoje, nas noites de ventania, quem passa perto da oiticica seca, ouve um gemido baixinho. E, no chão, ainda se vêem círculos de cinza. Mas isso é conversa de quem gosta de assombração. O certo é que, naquele canto de Alagoas, nunca mais se queimou um inocente. E agora, antes do próximo causo, uma palavra rápida.
Se essa história de fogo e justiça te tocou, clica em inscrever agora. Esse canal é novo, tá começando, e cada inscrito conta pra gente continuar trazendo essas narrativas do sertão. Toca o sino pra não perder. Aqui tem causo novo toda sexta sem falta. E comenta aí embaixo: Corisco foi justo ou passou do ponto? Responde em poucas palavras, eu leio tudo. Se o causo te pegou, deixa o joinha. É meu único pagamento. Na sexta que vem, o padre que vendia água benta em garrafa vazia por ouro, e o que Lampião deixou no altar dele. O sertão não esquece, e a justiça chega de chapéu de couro.